Olá, sétimo ano, estamos aqui de volta, espero que você esteja bem, que esteja calmo, logo logo essa crise vai passar, nós já estamos encontrando a cura, e em breve estaremos novamente na nossa vida normal, se assim Deus o quiser. Estaremos orando por sua família. A continuação da aula sobre o capítulo 2, agora hidrografia, tá? Então assim, para a gente saber, primeiro vamos ver alguns princípios da hidrografia. Nós temos aqui o seguinte, nós temos o que é bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica é um conceito que diz que é um conjunto formado por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Então, dentro de uma bacia hidrográfica, nós temos lá a foz, onde o rio nasce, o rio principal, os rios menores que vão se ligar ao rio principal, certo? Né, que a gente chama de rios primários, os rios secundários, que são os rios menores que vão se ligar aos afluentes, tá? Então, o rio principal, número 3, o rio principal, que esse daqui é o número 3, o rio número 1 e rios de classe número 2. Então, os rios número 1 são os afluentes principais, tá? Os afluentes principais, ou seja, aqueles que, peraí, deixa eu apagar aqui para fazer de novo, para ficar mais bonitinho para você que está aí vendo, né? Então lá, os afluentes são os rios de porte médio que se ligam ao rio principal, que é o rio número 3. Depois vem os rios de classe 2, que são os subafluentes, que são rios menores ainda, córregos, tá? Que se ligam ao afluente, tá ok? Subafluente, espera aí, vamos colocar aqui certinho para você ver. Subafluentes, tá ok? Número 2, subafluentes. E por fim, o rio principal que recebe a água de todo esse conjunto aqui, tá? No final do rio principal nós vamos ter a foz, tá ok? A foz, que é onde o rio deságua. Então, no Brasil, a maior parte das bacias hidrográficas brasileiras, elas têm drenagem exorreica. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses rios desaguam no oceano. As bacias vão em direção ao oceano desaguar lá. Tudo por causa do quê? Por causa do relevo brasileiro. O relevo brasileiro, do lado de cá, nós temos a Cordilheira dos Andes, o lado oeste da América do Sul. Que é alto, né? E do lado leste é baixo, então nós temos uma descida aqui, ó, tá? Aí tem alguns planaltos, depressões, planícies no meio do caminho, e os rios vão seguindo em direção ao Oceano Atlântico. Tá bom, queridos? Nós temos alguns divisores de águas, são serras, topos, onde ficam as nascentes. Então, esse esquema aqui, para ele existir, ele tem que nascer, o rio tem que nascer, tá ok? Nascente, em um lugar alto, em uma serra, tá? Até para ele poder correr, até para a força da gravidade poder fazer com que o rio corra, tá? Pelo seu leito. Então, essas nascentes altas são chamadas de divisores de água, são serras ou topos onde ficam as nascentes. Aqui nesse mapa que eu preparei com vocês com todo carinho, preparei para vocês, estão aqui as principais bacias hidrográficas brasileiras, tá ok? São 13 bacias ao total. A maior delas é a número 1, a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, tá ok? A bacia amazônica, ela nasce no Peru, lá na Cordilheira dos Andes, do lado de cá, ó, Cordilheira dos Andes aqui, ó, lá no Peru. Ela se junta com o Rio Negro e o Rio Solimões, e daí, né, ela segue o seu caminho e vai desaguar lá na ilha de Marajó, Ilha de Marajó, que é a foz, tá ok? É a foz do rio, da bacia do rio Amazonas. No meio do caminho aqui, inúmeros afluentes vão se juntar ao rio Amazonas, tá ok? Então, olha só, o rio nasce no Peru, com o nome de Rio Maranhão, segue em direção ao Brasil, encontra com o rio Solimões, tá ok?
Solimões, encontra com o Rio Negro, tá? E segue o seu caminho formando o Rio Amazonas. Essa é o maior potencial hidrelétrico brasileiro, tá? Também abriga as maiores hidrovias, tá? E ali existe o chamado transporte intermodal. As hidrovias se ligam com as rodovias, com as BRs, tá? Que vão até o porto, até os portos e aeroportos. Então, grande volume, grande vazão. Assim, 12% das águas potáveis do mundo estão no Brasil. 12%. Então, o Brasil é privilegiado. Aí nós temos a segunda maior bacia, número 6, a bacia do Paraná, tá? Bacia Platina, que se junta com a bacia Platina aqui, ó, na Argentina e Uruguai, tá? Então, a bacia do Paraná junto com a bacia do Prata formam a segunda maior bacia do mundo, que a gente chama de bacia Platina. Então, a bacia do Paraná, ela é um conjunto que vai se juntar com o rio Uruguai, com o rio Paraná, com o rio Paraguai, com o rio Iguaçu, e vai formar a segunda maior bacia do mundo. Lembrando que a primeira é a bacia do Amazonas, tá ok? Muito bem, nós temos também uma bacia muito importante aqui, que é a bacia número 8, que é a bacia do São Francisco. Essa bacia ela é importante porque, além do potencial hidrelétrico que tem, ela mais de 1.500 quilômetros do Rio São Francisco são navegáveis, e é um rio muito importante porque esse rio, ele passa no meio do sertão. Então, sem esse rio, seria impossível a vida no sertão. Na aula passada eu falei para vocês que o Planalto não deixa, o Planalto da Borborema não deixa os ventos úmidos entrarem no interior do Nordeste. Então, é uma região de seca. Mas graças ao Rio São Francisco, ó, que está aqui, ó, número 8, nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e vai, deságua no Oceano Atlântico. Então, é um rio importante que passa no meio da seca, dando água, levando irrigação para o povo que mora no sertão, o sertanejo. Muito bem, então, nós temos também a segunda, a bacia do Tocantins, né, uma bacia muito importante. Aqui está a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é uma das mais potentes, né? Voltando um pouquinho na bacia do Paraná, nós temos um grande potencial hidrelétrico. A bacia do Paraná abastece a região mais rica do país, que é a região centro-sul, né? Contando o sudeste mais o sul do país, mais uma parte do Mato Grosso, aqui Mato Grosso do Sul, a gente chama de essa região de centro-sul. Então é um grande potencial de produção de energia. Tá, queridos? Muito bem, resumindo para vocês, existem outras bacias ali, não menos importantes, né, mas com uma extensão um pouco menor, como por exemplo a bacia do Parnaíba, que é a bacia número 7, que também tem um trecho navegável, tem um trecho de produção de energia hidrelétrica, e as bacias do Oceano Atlântico, do Atlântico Leste, Atlântico Norte, Atlântico Sudeste, que desaguam todos no Oceano Atlântico com rios menores. Nós aqui em Santa Catarina estamos localizados na bacia número 9, bacia do Atlântico Sul. Pegamos um pedaço da bacia do Atlântico Sul e um pedaço da bacia do Uruguai. Então aqui, em Santa Catarina, os rios são de curta extensão. O maior rio daqui de Santa Catarina é o rio Itajaí-Açu, que tem a sua nascente lá na Serra Geral, e vai desaguar aqui no Oceano Atlântico, em Itajaí. Espero que você possa ter aproveitado essa aula, meu querido. Fique com Deus e um grande abraço, professor José.